Essa é mais uma live realizada pela Universidade de Fortaleza. As lives são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor nas mídias sociais: youtube.com/tvunifor, facebook.com/uniforoficial e TV Unifor, canal 181 da NET. Se você tem alguma pergunta, nos envie através do chat. Então, meu nome é Cristina Ronce, sou coordenadora do mestrado profissional em Ciências da Cidade da Unifor, vinculado à vice-reitoria de pós-graduação. Bem-vindos à Conversa na Calçada. Nesse episódio, temos o prazer de conversar com duas pessoas super interessantes em torno de temas relevantes sobre cidade e cidadão, com perspectivas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Fausto Nilo e José Bozaquiel, obrigada por estar aqui conosco para a Conversa na Calçada. Agradeço também a parceria das professoras Rafaela Lisboa e Sheila Pitombeira como mediadoras. Então, Conversa na Calçada surgiu no mestrado profissional em Ciências da Cidade, que foi idealizado com o objetivo de oportunizar aos profissionais de diversas áreas o desenvolvimento de habilidades para intervir na cidade de forma criativa e inovadora. E nessa perspectiva, nós criamos esse evento virtual denominado Conversa na Calçada, né, voltado para discussões sobre as questões urbanas da nossa cidade. Bom, e por que Conversa na Calçada? Bom, porque nessa calçada, nessa conversa de calçada, né, é que saem ideias, hipóteses, eles testam, eles experimentam, né, e a ciência vem para materializar e disseminar essas informações. Então, a live, né, Conversa na Calçada, ela está dividida em 3 episódios. O de hoje, ou do dia 22 de outubro e do dia 23 de novembro, tá? Então, quando a gente tiver com a agenda já fechada, a gente vai divulgar para vocês. Preparados para a Conversa na Calçada? Acho bom que estejam. Peguem suas cadeiras, porque vamos conversar sem arrudeio, e vamos começar o primeiro episódio, Conversa na Calçada, sem arrudeios. Então, Fausto, arquiteto, urbanista e músico, obrigado por ter topado o nosso convite. Zé Bozaquiel, geógrafo, doutor em Geografia Humana e professor da Universidade Federal do Ceará. É uma alegria reencontrá-lo. Bom, gente, então, o que aconteceu, né, com a nossa cidade que fez com que perdesse essa vivência? Tá? Então, essa eu deixo para a gente começar a nossa conversa. Fausto, Zé Bozaquiel? Sim. Oi, as cidades... Oi, sumiu aqui, cadê meu som? Só um minuto. As cidades cresceram muito, então a urbanização da sociedade é um fato. Nós hoje vivemos o momento da metropolização da sociedade, então temos uma metropolização do espaço, e tudo isso está ligado a uma questão dos avanços técnicos. E como que esses avanços técnicos eles foram tirando as pessoas das calçadas, foram tirando as pessoas da rua, colocam na rua no horário de trabalho, mas nós vivemos primeiro o momento do automóvel, em que o automóvel passa a ser o rei da cidade no processo de mobilidade, de circulação, e no caso de uma cidade como Fortaleza, ele predomina em relação, domina todo o transporte público. Então, o transporte privado ele tem prevalência. E na questão da técnica, vejam, hoje nós falamos nas redes sociais, mas primeiro nós tínhamos o que é a possibilidade da conversa na calçada. A calçada é essa fricção entre a casa e a rua, feita pela calçada no meio como local do encontro, local de trocas solidárias. E a calçada, então, tinha uma relação muito rica com a cidade. E a cidade, o que é a cidade? A cidade são pessoas. São pessoas que vivem aglomerados, desenvolvendo atividades, e a partir dessas atividades é que elas investem, têm o seu rendimento, investem na cidade, e a cidade ela vai crescendo, dependendo também das condições de um planejamento mais amplo. Nós vamos encontrar no Ceará cidades que perderam prestígio, que estavam cresceram ao longo das estradas de ferro, e, no entanto, com o rodoviarismo, as cidades foram transferidas
para as áreas atravessadas, principalmente nos cruzamentos rodoviários. Mas, dessa perspectiva da técnica, o que é a chegada do telefone, que permite uma comunicação com distâncias, sem a relação direta, sem o deslocamento das pessoas. Depois, o que é o rádio, como que o rádio já aprende, mas você pode levar com rádio de pilha, você andava ainda com rádio. Aí chega a TV aprisiona as pessoas nas salas, e a calçada vai ficando esvaziada, e com as redes sociais, quando chega a internet, ela vai aprisionar as pessoas nos quartos dos seus escritórios. Então, nós vamos vendo um movimento que vai aprisionando, mas tem um grupo de reação. E isso está ligado, a meu ver, quero depois a gente, ouvindo o Fausto, está ligado também a um contexto de classe social. Numa cidade como Fortaleza, ainda tem muita conversa na calçada, nos conjuntos, na periferia, o povo ainda resiste, a gente chega no conjunto José Walter, no conjunto Nova Assunção, a gente vai no Betrópole, a gente vê ainda, o povo sai e vai conversar à noite, bota aquelas cadeiras gostosas de ferro e com aqueles fios de nylon, e sentam ali, ficam conversando e não falam em violência. A violência, as cercas elétricas, tudo isso está ligado a um outro contexto da cidade. E eu vejo também a forma como a cidade mudou, a questão da exclusão social. Tem a exclusão social dos mais pobres, a cidade, então, ela é extremamente seletiva, ela é perversa, e há um processo que surge primeiro nos Estados Unidos, chega à Europa, e no Brasil chegou com muita força, que é o processo de autoexclusão de uma classe empoderada, em todos os sentidos, e principalmente com capital e com dinheiro, que é o condomínio fechado, que gera um isolamento, mata a mobilidade e a circulação na cidade. Vocês imaginem um condomínio com 100 casas, o que nós poderíamos ter numa quadra completa, ter umas 50, 100 ou 100 casas, uma quadra de 100 por 100, imagine a ocupação dela, a riqueza das relações, as pessoas saindo de suas casas para as calçadas, pelos portões. A primeira transformação foi o lote que era unidomiciliar, ocupado por uma residência, passa a ser ocupado por edifício, como aconteceu com Fortaleza. Então, vamos ter um aumento acentuado das densidades. É claro que isso é necessário, mas se a cidade se condensa, se ela fica próxima. Mas o que acontece numa cidade como a nossa, que tem problemas muito sérios, é a exploração capitalista da casa e da cidade e o esgarçamento da malha. O exemplo melhor que nós temos aqui foi o conjunto José Walter. Para quem não é de Fortaleza, que está nos ouvindo, o conjunto José Walter, hoje, ele é distante do centro de Fortaleza e dos bairros mais movimentados da cidade. Se hoje é distante, imagine em 71, quando ele foi inaugurado. Mas quando ele foi construído, né, ao longo era ainda Senador Pompeu, a avenida, hoje ela mudou de nome totalmente, né? Quando foi construído, todos os lotes vazios, o Paul Singer explora isso muito bem no livro de 82, como que o conjunto é construído a 23 quilômetros do centro e as margens da estrada de ligação entre o centro da cidade e esse conjunto habitacional vai ter seus lotes todos com o aumento do preço da terra, a especulação imobiliária, e não vamos ter contribuição de melhoria, nenhum imposto de contribuição de melhoria. Esses proprietários desses lotes, lindeiros à via que chega até o conjunto, e hoje eu posso falar aos conjuntos, o que foi feito com a política do BNH, com a criação das Coabs, todos conjuntos distanciados da malha, penalizando os moradores, os trabalhadores, que precisavam se deslocar, e a vida da calçada nesses conjuntos ela só não era mais viva, porque o trabalhador, para dar conta dessa fricção, casa-trabalho, trabalho-casa, ele chega cansado, ele não tem nem condição de desfrutar. Então, mais ou menos por aí, não vamos ter condição de entrar num outro momento e discutir mais. Beleza.
Sou eu. A mesma temática. Nossas cidades e parabéns aí ao José, fez uma belíssima abertura. Se nós imaginamos uma vida nômade e consumíamos frutos da terra e consumíamos animais, matávamos animais, empurravam o animal num abismo e comia. Aquilo ia acabando e ia para outro lugar, ia para outro lugar, ia para outro lugar. E a vida, durante muito tempo, foi assim, né? Quando descobrimos a maneira de ficar no mesmo lugar, ou seja, animais em cativeiro e agricultura, naturalmente, vários grupos faziam a mesma coisa e poderiam ter resultados diferentes em algum período. E se faltava alimento para um grupo, ele podia atacar um outro grupo. Então, você tinha que se preparar para isso. Ao mesmo tempo, aparecem umas funções, ainda hoje existem essas funções, pessoas que trabalham nisso, a chamada burocracia, porque aprendemos a armazenar comida, porque poderia ficar cercado por um grupo durante muito tempo, não poder colher comida no lugar onde era habitual. Então, eu tinha que ter um armazém. E quando faltava essa comida, ou a quantidade de comida era menor do que a quantidade de pessoas para comer, o grande problema é saber quem comia primeiro, ou quem deixava de comer. E me impressiona saber que vivemos assim ainda, até hoje. Quando há uma situação crítica, alguém vai ficar sem comer. E, às vezes, isso não é nem uma situação crítica, isso é do próprio processo de interação entre faixas que obtêm resultados diferentes com relação ao seu trabalho, etc, etc. Não vou me deter muito nisso aqui, mas todo mundo concorda que a cidade é um mosaico que tem, na sua base, tem isso, né? Que é um grande limitador de construir a vida melhor, atendendo melhor e de uma forma mais justa a todos que habitam uma cidade. Quando você pretendia, quer dizer, quando surgiu uma cidade, são conhecidas as justificativas, as maneiras, uma encruzilhada de caminhos para focos de muito interesse podia gerar o surgimento de uma cidade, né? Uma água de qualidade, uma água para beber e uma possibilidade de produzir alimentos também justificava o surgimento de uma cidade. Mas as pessoas não ficavam todas na cidade. Sempre houve uma situação periférica e uma situação centralizada. Isso configura uma coisa que está na base do traçado, dos caminhos de grande parte das cidades, que são vias convergentes. Digamos, na nossa cidade nós temos a Bezerra, temos o Benfica, temos o antigo Joaquim Tavra, hoje a Guanhambi e BR-116, eram convergentes, né? Então, aquele centro era o lugar do grande intercâmbio. Vamos dizer que no começo uma feira, né? Então, ali você tinha o grande intercâmbio. Parece que é a razão que ainda atrai as pessoas para viver em cidades. É o intercâmbio. A qualidade, o volume e a diversidade do intercâmbio faz aumentar a convergência para as cidades. E com essa situação que vivemos hoje de transportes de várias formas, né, de várias maneiras, as cidades também passaram a ser o palco, como ele acabou de descrever,
de um objeto industrial com uma carga de significação altíssima, que às vezes é muito além da sua utilidade, o chamado automóvel, inventado pelos franceses, colaborado pelos alemães ali, mas um americano disse assim, que tal fazer isso muito? Não só para dia de domingo, uma família com chofer, né, dirigindo para dar uma voltinha e guarda. No começo era assim. Ninguém imaginava que isso ia alterar uma coisa de 9.000 anos, que funcionava daquela maneira, né, com as cidades com população residente. Então, começa a ocorrer que elas vão ficando numa escala antidemocrática do ponto de vista físico de alcance e acesso. Porque se eu não tenho meios, se eu não tenho... No começo, se eu não tenho um cavalo e uma carruagem. Depois, se eu não tenho um automóvel. E depois, se eu não tenho transporte público, eu vou ficando às margens. O urbanismo contemporâneo, hoje, nos dias que vivemos, tem duas coisas importantíssimas que, de uma maneira generalizada, preocupa todo mundo. Um é acesso. Acesso. Essa palavra de estudo. E o acesso muda o objeto, foco do acesso. Vamos dizer, Fortaleza, quando eu cheguei aqui com 10 anos de idade, eu tinha parentes em Parangaba e tinha parentes, que é um bairro distante da cidade, tinha parentes em Antônio Bezerra, e fim de semana, digamos que eu ia sexta-feira para Antônio Bezerra e ia sábado ou domingo para Parangaba. Eu ia para Antônio Bezerra, eu ia para o centro, pegava um ônibus para Antônio Bezerra, voltava para o centro, pegava outro ônibus para Parangaba. Nós não tínhamos as vias de conexão das convergentes, né? Isso demorou muito. Já nos anos 60 que a cidade de Fortaleza começa a dar importância a criar essas vias. O que vai acontecer com o centro, que é o lugar de todos, o lugar da história? Ele cai. Todas as cidades do mundo sofreram com isso. Porém, as cidades se anteciparam a isso. E nós não. Aliás, nós nunca nos antecipamos a nada. Eu sofro muito com isso porque a minha profissão ela é da antecipação. O sentido de projeto é esse. É você, antes que as coisas fiquem mais difíceis, você toma determinadas iniciativas. Então, e a outra coisa é que as cidades, o crescimento, um relatório da ONU de 2018, se eu não me engano, esse relatório mobilizou as pessoas que se interessam por cidade no mundo todo, porque se demonstrou que hoje temos quase 50% de habitantes, de humanos morando em cidades, e a previsão em 2050 é que chegaremos a 70% ou 75%. Isso significa que todas as infraestruturas que inventamos, desde a Etrúria, passando por Roma, forma de esgoto, não sei, tudo isso poderá ter que ser reinventado, as matérias que circulam aí, e a água também, tudo isso tem que ser reprocessado. Se trabalha muito com isso hoje em dia, levando em conta essa perspectiva, e a quantidade de pessoas também dentro de uma cidade. Aparentemente, quem nasceu numa metrópole deve pensar, como eu não nasci numa cidade caminhável, né? Eu nasci numa comunidade. Eu, garoto, a minha cidade, todo dia eu andava ela toda, e outros garotos também. E andava até, digamos assim, a periferia natural dela, à beira do rio, aquilo tudo eu dominava, né, já de garoto. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 200 e poucos mil habitantes, 200 e pouquinho. E eu ainda andei também em Fortaleza. Andei também. Posso dizer que andei de Parangaba, que era a distância maior, até o Zé Bonifácio, mais de uma vez, a pé. Me divertia muito, ia vendo muita coisa que ia passando, passava no campo do Ceará, passava não sei aonde, etc.
que acolá usava ônibus, mas economizava o dinheiro, às vezes, para ir para o cinema, o dinheiro que minha mãe mandava do interior. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa que nasceu numa metrópole com o tamanho que ela tem hoje, esse tamanho, ele foi forçado pelo transporte motorizado, mas ele também é um processo reflexivo, não é só num sentido. Então, as duas coisas funcionam ao mesmo tempo. O outro processo é o processo da propriedade do solo. Porque se a propriedade do solo é concentrada num grupo, ele pode dizer que você não vai morar aqui. Quem mora aqui é quem eu acho que deve morar. E, preferencialmente, quem eu acho que pode pagar o valor que eu vou, dependendo das oportunidades que ocorrem naquela área, esse valor se altera, não é? Então, é natural que Fortaleza tenha sido desenhada, estou dizendo entre aspas, por processos de proprietários de terra que foram criando os loteamentos justapostos, baseado em vários processos, todos típicos de uma pequena cidade com privilégios. Por exemplo, a prefeitura tem que criar um prédio do Instituto Nacional de Previdência, do INSS, ou de uma instituição qualquer. Precisa de um terreno. Eu tenho um terreno muito distante que não vale muito, mas se eu doar à prefeitura, eu vou ganhar infraestrutura nesse terreno. E eu posso vender meus lotes por um valor melhor do que eles estão valendo naquele momento. E todo mundo era amigo ali na direção dos destinos da cidade, né? Todo mundo era amigo. Então, esse foi o processo que Fortaleza se formou. Eles foram criando loteamentos de maneira justaposta e, às vezes, se antecipando. Por exemplo, talvez muita gente não saiba que a região que vai da Foz do Rio Cocó, passando no Porto, vindo até o Riacho Maceió, e nesse sentido sul, indo até o Rio Cocó, na sua parte urbana aqui, essa região foi um loteamento em 1949, desenhado pela família Diogo, se antecipando a oportunidades que provavelmente iam ser criadas com o início de funcionamento do porto. Então, você imagina uma quantidade de terra dessa desenhada de uma maneira que reproduzia quadras, como se o terreno fosse plano, e aí você não compreende porque que a Praia do Futuro não tem um desenvolvimento definido, porque num muro de arrimo eu posso gastar o dinheiro que eu gastaria em 5 casas, porque o traçado não se relaciona com a... E não havia controle, você podia fazer em cima das dunas, fazer em todo lugar. Então, a cidade que eu conheci já desapareceu há muito tempo. E como ele falou aí, o primeiro do BNH, o primeiro empreendimento para uso popular de habitação na cidade, foi construído a uma distância absurda onde havia a vida da cidade e o intercâmbio. Com o tempo, nós fomos fazendo as seguintes decisões. Priorizar parte do espaço da cidade para veículos motorizados. Na medida em que eu crio ruas com 2 faixas, crio ruas com 3 ou 4 faixas. Hoje se sabe, aliás, desde 1967 se sabe, há um teorema famoso alemão que diz que se eu tiver 2 faixas, anda mais rápido 2 vezes aproximadamente do que se eu tiver 3 faixas, porque começa uma guerra, eles chamam da rota egoísta, começa um querer passar pela frente do outro. Então, se você quer que o tráfego ande de maneira normal, faça cuidado com a terceira via. Nós não temos critério para isso. Fizemos a cidade todinha sem critérios para isso. E outra coisa, nós colocamos, fala-se muito em mobilidade urbana. Eu queria alertar, eu estou apenas fazendo a abertura de alguns dos problemas, sem falar da parte natural, porque eu não vou me estender muito, vamos continuar o diálogo. Mas se eu considero também
os viadutos, né? Um automóvel parado ocupa o lugar de 20 pessoas. E é evidente que ele tem privilégio com aquela sinalização verde e vermelha, porque ele pode matar. Quem é que vai se meter? E mesmo assim, a quantidade de acidentes é muito grande de atropelamentos, né? Então eu vi essa populaçãozinha daqui, com a sua cabecinha rural, aprender a conviver com sinal vermelho, verde. Isso eu vi tudo se formar, né? E construímos viadutos. Um viaduto, hoje em dia, no mundo, um viaduto se planeja bilhões de vezes tentando não fazer, para ver se é possível não fazer. Um viaduto explode uma influência negativa em negócios e valor de propriedade, sem consulta ao proprietário. Quando você vê, ele já está construindo. Aí inaugurou e a tua terra vale a metade. Porque ele faz isso. Num raio de 200 a 300 metros, ele arruina tudo. Eu coleciono muito fotografias de construções de viadutos em Fortaleza, com aquelas placas, quando inaugura, aquelas placas, vende-se, mudou, a loja acabou, etc, etc. E no projeto, aquelas pessoas que tinham propriedade ali, eu tinha um comércio, elas não são consultadas. Quando eu ver, a coisa já está feita. Então, é evidente que cedemos muito espaço para os veículos motorizados. Eu vou resumir essa abertura dizendo o seguinte: o que o urbanismo persegue hoje, e eu estou muito contente esses dias, porque descobri que isso é condizente com a estratégia pós-pandemia, fantástico. Eu me refiro ao urbanismo depois do modernismo, esse que eu aderi ainda estudante e que tento praticar. Esse urbanismo considera que nós devíamos dividir uma metrópole em comunidades chamadas vizinhanças. O que é uma vizinhança? E as pessoas sabem isso, o povo sabe, os usuários sabem. Uma vizinhança é um lugar onde você mora, cujo limite de tudo aquilo que você intercambia ali é um limite que você pode caminhar e não precisar de transporte. Eu não estou me referindo ao métrico técnico de 400 metros, 500 metros, não é isso. É até mais. 20 mil habitantes, 15 mil habitantes. Agora, se for nos Estados Unidos, pode ser 2 mil habitantes. É muito caro, mas eles fazem porque é outra realidade. E tudo motorizado dentro dessa comunidade. Mas para o mundo não é assim. E principalmente para países mais pobres. Então, se nós tivéssemos uma cidade como a nossa, que tem um raio médio aí de 16 quilômetros, de 15,5, 16 quilômetros, né? Essa meia laranja dela. Se você tem quadras de 100 por 100, uma invenção chinesa fantástica, que durante muito tempo eu pensei que era grega, chinesa. 100 por 100 é o traçado que permite o nível mais alto de conectividade sem transporte. Porque eu posso mudar de direção andando a cada 100 metros. Não é bom andar em Fortaleza porque ela não tem montanhas. A gente sofre em cidades medievais, antigas, que são montanhosas, porque eu calculo que naquela esquina eu vou encontrar aquela coisa que eu fui ontem, aí o fortalezense não acha, ele se perde, porque ele está acostumado com essa ortogonalidade, esse traçado, não é, nesse formato. Nós tivemos a sorte, nós temos hoje 2/3 da cidade com esse traçado. Depois tem uns novos, esses de condomínio, que fazem 300, 800, 400 metros de quadra, ou seja, a pessoa sai de uma esquina para ir na outra esquina, pega um carro, porque para ir andando é muito longe. Aliás, todos são feitos assim, os condomínios eles copiaram isso de um período muito ruim do urbanismo que fazia esse tipo de... E nós temos a mais rica quadra do mundo que vai nos salvar, se o nosso plano 2040 houver atenção para ele sobre esses aspectos aí, quem sabe a gente possa se privilegiar disso. Porque se você fizer corredores de urbanização intensa para aqueles que querem morar
em lugares que desce ali embaixo, tem tudo e que se desloca de uma estação para outra como centro de outra vizinhança. Então, você tem boa conectividade de transporte público e tem boa conectividade interna, rica e variada. Agora, você não pode favorecer ao descontrole social da comunidade. Você não pode derrubar tudo que é histórico, mesmo que seja simples e de construções mais pobres, para fazer tudo de outra maneira. Você tem que misturar de uma maneira muito cautelosa e tem que oferecer uma rede de serviços para ela ter resiliência, da mesma maneira que o serviço ambiental faz. Nós temos que imitá-los nisso. E também não se meter com eles onde não é devido. É o segredo do urbanismo moderno. E aposentar o automóvel, em parte, não faz sentido, e eu não tenho coragem de defender que a gente tem que acabar com o automóvel. Mas nós temos que criar, numa metrópole, formas de viver onde eu tenha trabalho. Por que o trabalho é concentrado onde moram as pessoas mais ricas? Não sei se todo mundo já percebeu isso. Todas as cidades praticam isso, principalmente as nossas. Então, quem trabalha muito mora mais distante para prestar serviço em outro território. E não se desenvolve o trabalho no lugar que aquela pessoa reside. Por quê? Porque as comunidades são compostas propositadamente de classes socioeconômicas diferentes. Temos medo de misturar. Misturar não significa obrigar a pessoa riquíssima a morar num sala e quarto. Não é isso, não. Mas é que a base da comunidade seja uma malha de economia local, rica e de troca, e que todo mundo é útil, que todo mundo tem um papel. É isso. Infelizmente, nossa cidade não fez isso. Agora, eu queria só concluir esse pedacinho dizendo o seguinte. No trabalho que realizamos para o 2040, com a equipe, 50 pessoas que nos ajudaram, nós fizemos os cenários do crescimento urbano para Fortaleza, com a ajuda de especialistas de demografia e tudo, e concluímos, e isso está desenhado, está demonstrado, concluímos que nós estamos no último momento e na última chance de se antecipar e modificar a forma de crescimento. E essa forma de crescimento não é mais aumentar a cidade. Fortaleza é 4 vezes maior do que era necessário só por razões de segregação social. Mais energia, mais poluição e mais falta de oportunidade, distribuição de oportunidade e acesso. Verdade. Obrigada, professor Fausto. Obrigada, professor Bozacchiello. Quero reiterar os nossos agradecimentos e a honra do nosso curso de mestrado da Universidade de Fortaleza, mestrado profissional em Ciências da Cidade, em ter esses 2 luminares aqui discutindo a nossa cidade, que vimos, né, que sofremos todos nós, cada um ao seu tempo, cada um à sua época, com a sua realidade, com as suas carências e as suas demandas. Esse pertencimento que foi relatado por vocês dois, esse vínculo afetivo que sempre se tem com a sua cidade, mesmo quem já nasceu na cidade no modelo de hoje, ele sempre deixa um desejo ou uma satisfação de saudade, né? Quem conheceu, como o Fausto, a cidade que tinha, a saudade do que poderia ter ou do que não tem, né? Fausto, Bozacchiello. E cada geração vai tendo essa sensação de saudade. Então, o que é que a saudade, né, tinha que dar saudade hoje e o que é que não tem mais, né? Qual é esse vínculo que nos, vamos dizer assim, que nos une a todos? Sheila, olha, primeiro veja só as mudanças. Posso falar, Cristina? Posso continuar? Claro, professor. Sim, claro. sim. Primeiro, veja só, nós tivemos no processo de produção dessa cidade de Fortaleza um fenômeno que é nacional, primeiro que foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Depois, a redução do tamanho da família de classe média, principalmente. Então, o ingresso da mulher no mercado de trabalho
Primeiro, vai tirar a mulher das atividades domésticas, né? Vai modificar os quintais. Uma pessoa, um colega nosso colocou que os quintais tinham árvores frutíferas. Hoje eles são todos cimentados e com a crise econômica é construído uma meia-água para um filho que casou, uma filha. Então aumenta a densidade da área e reduz os espaços de aeração, de luminosidade, cai sensivelmente a qualidade de vida dos que moram naquela habitação. Um outro dado, no caso de Fortaleza, aí como eu percebo, o Fausto pode corrigir, mas eu acho que foi uma cidade que ela não teve infância, mas a juventude dela, principalmente, que foi agredida. Eu, quando fiz a minha tese no início dos anos 80, tese de doutorado, eu vou detectar na cidade equipamentos comerciais que até hoje são enormes. Hoje, 2020, eles são enormes. Imaginem lá nos anos 70, veja só, o Center 1 é de 73. A primeira fase do Iguatemi, ele já está na sexta, chega em 82. O Norte Shopping chega em 92. Hoje tem shopping por todo lado. Mas os supermercados, primeiro da cadeia São José, mercantil, eram gigantescos. Eles mataram a vida das ruas. Quando o Fausto fala de atender às demandas da comunidade, o Estado contribuir para dividir, fazendo do bairro o centro da vida de relações da cidade, possibilitando a caminhabilidade, você poder fazer compra na quitanda, no armarinho, no açougue, ir ao bar, à padaria, no barbeiro, tudo isso foi atropelado. De repente, a cidade passou, mas foi assim uma avalanche que modificou todas as relações. Então, quando eu vou hoje num supermercado imenso, que é um Extra do Montese, era um antigo Ronce Montese, ele já estava lá. Quando eu vou do Bom Preço da Santana Júnior, que é gigantesco, ele já existia nos anos 70. Então, veja, isso atropelou e o comércio heroicamente ainda resistiu. Primeira migração de toda a atividade que tinha um certo glamour vem para a Aldeota Meireles, o corredor é fantástico, que é muito forte, do Montese, mas como vai se tirando isso? E nós vamos perceber que quem planeja a cidade não é o Estado, não é um órgão público, não são os agentes oficiais. De repente, ela vai seguindo o que o setor privado vai fazendo. E ele vai, veja o que era o traçado de Fortaleza, como o Fausto falou, essas vias radiais, né, como que as vias radiais chegavam do centro e fortaleciam as atividades do centro, seja o caminho do Macuripe, seja a Antônio Salles, seja a BR-116, o caminho de Messejana, o caminho de Parangaba, o caminho do Soure, da Caucaia. Então, todas elas convergiam e o centro era o mundo de animação da cidade estava no centro. Todos os equipamentos. Os equipamentos culturais, estava tudo no centro. Quando surgem essas superestruturas pela cidade, elas rompem o equilíbrio da área central. Isso não acontece com todas as cidades. Nós não podemos falar, no caso da Europa, é proibido a instalação de shopping center em várias cidades na área central ou nas imediações da área central. É proibido a construção de shopping em cidades pequenas para não matar o comércio local, que vai garantir a vida de bairro. Então, as pessoas... Aqui, não, nós não temos, foi atropelado. E algo que já veio lá do tempo dos gregos, né? Os gregos, eles queriam... o grande teorema colocado para os gregos era como articular a cidade com a assembleia, ou seja, como que os cidadãos poderiam se pronunciar e participar do processo de produção da cidade e de que forma alimentar a esperança de liberdade dentro do ideal de democracia. Então, como que a cidade, nessa perspectiva de ter o ideal de democracia que permitisse o exercício da liberdade, na medida em que ela surge, se nós pegarmos a passagem do servo da gleba, ou seja, do feudalismo para o capitalismo, as cidades que passaram a ter o codinome de cidades da liberdade
eram as cidades que recebiam os servos alforriados. Então, o ideal de liberdade está na cidade. Mas Marx vai mostrar que essa liberdade, de repente, vai ser aprisionada na forma que é do mercado de trabalho. Então, o trabalhador passa a ser prisioneiro da sua própria força de trabalho. E nessa prisão que a força de trabalho garante, ela já vai definir o seu lugar na cidade. Então, o que deveria ser a cidade, o lugar de todos, vai ser o lugar de alguns. Então, o que é a urbe e o que é a suburbe? A ideia de subúrbio. Não a ideia de subúrbio americano, que totalmente fora do centro e que dá do deslocamento do CBD, do centro de negócios principais, o Distrito Central de Negócios, até você chegar ao subúrbio, você passa por um shopping center, num cruzamento de rodovia, se abastece e vai para sua casa, localizada a 40 quilômetros, 50 quilômetros, uma linha de trem que faz essas conexões, um estacionamento enorme na estação do trem que permite que você deixe o seu veículo e se desloque, mas são subúrbios chiques, subúrbio daquele padrão Esqueceram de Mim, aquela casa do filme americano, toda iluminada no Natal, aquele ideal da casa confortável. Não é o nosso subúrbio. O nosso subúrbio, a Fortaleza, ela não tem tradição de subúrbio. A cidade brasileira que tem subúrbio é Rio de Janeiro. Então, nós temos o subúrbio carioca, São Paulo não tem subúrbio, tem periferia. E Fortaleza copia o padrão paulista de falar em periferia. Mas nós estamos falando sempre o quê? De exclusão social, de apartação e de segregação. Então, um trabalhador, como Fausto colocou o exemplo do transporte público. Na medida que você se distancia, tem que ter transporte. O trabalhador médio de Fortaleza, ele fica 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde para chegar em casa. São várias pesquisas que mostram 3 horas, 2 horas e meia. Então, é sacrificar demais o trabalhador. Aí entra toda a questão do zoneamento. Como dar conta do que foi colocado, né, na Carta de Atenas, né, como você articular o morar, o trabalhar, o circular e o recrear, como que você vai articular esses elementos possibilitando uma vida comunitária. É claro que o centro é centro. Fortaleza se fragmentou e criou novas centralidades, mas nós não temos nenhuma centralidade realmente bem explicado. Ou são corredores, ou nós vamos ter cruzamentos. Quando o pessoal fala aldeota, o que é aldeota? É o cruzamento da Barão de Estudas com a Santos Dumont? É da Desembargador Moreira com a Santos Dumont? É da Virgílio Távora com a Santos Dumont? Como fica? É da Antônio Salles com essas vias principais? É do binário Costa Barros Tenente Benévolo? Então, como que nós vamos ter tudo meio desarticulado, fazendo com que, para a classe média, o carro seja uma necessidade. Porque alguns equipamentos públicos que deveriam funcionar, veja, nós temos um metrô. Eu posso chegar a levar alguém de fora e falar, nós temos um metrô? Não vou, ninguém vai acreditar que seja metrô, você ficar 40 minutos esperando outro trem. Você vai para a estação Benfica, você sobe, passa um ônibus para o Conjunto Ceará, passa um ônibus de várias empresas, te conecta imediatamente. De 5 em 5 minutos tem um ônibus. Você desce para a estação do metrô, vai esperar 40 minutos, 45. Domingo não tem, que é o dia da praia, é o dia da recreação, o trabalhador não merece. Domingo não tem metrô. Você vai dizer que tem um VLT? Como que está de 25, 30 minutos? Então, tudo que é feito, até agora, pelo menos, eles não disseram que vieram. Não dão conta de realmente conectar essa população e facilitar. Quem já sabe os horários fica esperando, mas um usuário que não seja usuário, queira pegar o metrô, você não vai conseguir, porque ele é esse sistema. Vamos ver agora essa linha 3 se vai chegar. Não foi implantada a linha de Caucaia, que funciona também como VLT, mas não é. É um trem moderno sobre trilho, mas não é um trem comum sobre trilho. E a cidade, veja os terminais, são verdadeiros currais.
Os nossos terminais são currais. Eles não conseguem dar conta de um deslocamento mais tranquilo. Ele não permite. Então, nós temos muita coisa para resolver, só falta virar o Japão de ter aquelas vassouras imensas empurrando, nesse momento de pandemia, está penalizando demais a população, que é obrigada a usar máscara, mas, ao mesmo tempo, quando entra no ônibus, fica um encostado no outro. É o que está acontecendo todos os dias, nós vemos, o Ministério Público já se pronunciou, já está em relação às empresas responsáveis, e nós temos esse tipo de problema. Mas eu acho que a Sheila quer falar para a gente poder discutir mais, né, Sheila? Não, quero que o Fausto fale um pouquinho aí também sobre isso. Microfone, Fausto, teu está desligado. Fausto, teu microfone está desligado. Fausto, está desligado o seu som. Está desligado, Fausto. Agora sim. Ok? Tá bem? Muito bom. Então, eu vou escolher dessas coisas que ele destacou, que tem muito cabimento, como se diz. Vou escolher algumas aqui. Quando as cidades cresceram, ninguém podia supor, na hora que foi inventado um transporte motorizado, era impossível supor que teríamos cidades assim, como temos hoje. Não podia se imaginar isso. Embora já existisse o trem, inclusive projetos de trem urbano em Londres já tinham sido implantados, que depois viriam a dar origem ao sistema de metrô e tudo isso. Mas o trem era uma ligação da cidade com um subúrbio isolado, ou outras cidades fora daquela, né? Você não tinha essa demanda que as cidades têm hoje de ter sistemas de trem subterrâneo, que são os metrôs, às vezes elevados, às vezes subterrâneos, etc. E os movimentos na cidade, eles eram, até então, desenvolvidos de uma maneira muito simples, ou carroças, ou charretes, né? E a maioria andava a pé. Se você observar mapas de cidade até a invenção do transporte motorizado, todas elas, ou a grande maioria delas, eram cidades pedestres, assim, que você alcançaria os limites dela andando, né? Como eu falei que tive essa chance na minha cidade, eu fui pedestre, só tinha 2 jipes e um caminhão que carregava algodão. Era o que eu conheci de transporte motorizado até meus 10 anos de idade. Então, hoje em dia fala-se muito na mobilidade urbana. O que é a mobilidade urbana? Que é um termo surgido no âmbito do urbanismo e que é muito antigo, mas não tinha destaque. Não havia, assim, esse termo não aparecia toda hora. Nem comprei um livro sobre mobilidade urbana. Não. No começo, tudo isso era tratado por engenheiros de tráfego. Eram treinados para calcular as demandas de espaço para transporte motorizado, sistema de vias, etc., junto com os urbanistas. Eu estou falando urbanista, mas vou dizer para vocês uma coisa que é muito importante levar em conta. O urbanismo, quando eu entrei na minha faculdade, eu sou da primeira turma, na fundação, se eu não me engano, aqui tinham 9 arquitetos. Esses 9 arquitetos, tinham 2 que trabalhavam no mercado, como se diz, e os outros trabalhavam em repartições públicas. Então, tivemos um plano, porque plano no tempo do primeiro plano, de 1812, não tinha esse nome de plano, se chamava planta. Até o Adolfo Ebst, né,
ainda também se chamava planta. Os primeiros planos foram aqueles de 32 e de 47. Depois teve um plano de 63, do Hélio Modeste, que era um excelente urbanista, com formação britânica e super... Mas não podia supor o tipo de desenvolvimento que uma cidade teria por conta da migração. De maneira tal que ele planejou a cidade só do lado de cá do Rio Cocó. Ele não propôs assim, nenhuma ponte para atravessar para o outro lado. Ele não supunha que isso ia ocorrer. E teve um plano muito burocrático, que foi aquele plano da equipe de São Paulo, e vocês me perdoem, estou esquecendo o nome, Plandirf. Plandirf, ele tratou muito de tráfego, e esses planos todos, eles vislumbraram para a cidade uma organização polinuclear, que ela já tinha idade para isso, tinha que avisar aos moradores, só que ele não avisava aos moradores, avisava os representantes da elite, que era quem contratava o plano, e ao mesmo tempo foram os mesmos que não aplicaram e foram os mesmos que nem pagaram aos dois, o plano de 32 e o plano de 47, que eu saiba, segundo o professor Liberal de Castro, os caras não foram nem pagos. Então, aquilo não foi feito. Eu conheci uma pessoa que desenhou a maioria desses loteamentos de Fortaleza. Era um senhor chamado seu Antônio Lima, era pai de um colega meu que era desenhista, isso antes de ter faculdade aqui, eu era desenhista de escritório de arquitetura. E eu conheci seu Antônio Lima, ouvi conversas dele e tal. Por exemplo, a Praça Portugal tem aquele desenho circular da via. Todo mundo pensa que é uma rotatória que foi calculada. Não é. Aquilo foi uma solução para 4 proprietários que se desentendiam porque eles tinham que doar uma parte pública. Aí o desenhista disse, não, então eu faço uma roda assim, uma cruz no meio, tu dá um pedaço, outro dá outro, outro dá outro, pronto, e está resolvido o problema. O que está por trás daquele desenho é isso. Então, quando eu vejo discussões sobre a preservação da Praça Portugal como algo de muita importância, eu não participei desse debate, mas achava um pouco engraçado, era impossível que não achasse. Porque a origem dela, que você fizesse um elemento qualquer circular como memória do tempo que isso teve essa forma, se faz hoje em dia. Não precisa ter séculos e séculos de idade para você respeitar uma pequena tradição que se criou ali. Mas ela, de uma certa maneira, se ela fosse um sinal, como a cidade toda é, um sinal de cruzamento, está funcionando muito bem, você teria 4 pracinhas realmente úteis e como prolongamento. Estou dando um pequeno exemplo como isso é engraçado, né? A mesma coisa é mobilidade urbana. Mobilidade urbana significa, assim, meios de obter um resultado na circulação de pessoas e bens que tenha menos viagem. Mobilidade urbana é isso. Um excelente projeto de mobilidade urbana seria aquele em que você viaja pouquíssimo e tem a vida completa na sua comunidade. É isso que é mobilidade urbana. E eu não posso obter esse resultado se eu não mexer nos serviços que tornam a vida do cotidiano das pessoas fácil e confortável e segura, se eu não mexer nas relações entre espaço público e privado, aquela adjacência é ela que contribui também com uma sensação de inseguro ou seguro ou chance para violência, etc. E se eu não ofereço também meios da troca entre a escolha de entrar na minha casa e dizer agora privado, agora eu quero público. Porque se for público o tempo todo, é morador de rua, é uma coisa problemática, a pessoa não está bem. E se for dentro de casa sem sair nunca também, está com problema, porque os humanos precisam, é muito antigo isso. Os índios têm, todo mundo tem isso. Eu tenho essa adjacência, esse limite entre... E a forma que esse limite se apresenta também, ela ficou
é como se fosse uma coisa fordiana. Os aspectos de realização e as vantagens financeiras, as técnicas de produção, tudo isso levou a repetir. Então, a cidade é feita de sólidos muito similares, e aí fica aquele cristal, todas elas ficam aquele cristal, elas não têm mais aquilo. O Rio de Janeiro manteve, Rio de Janeiro, não posso falar que morro de pena, está humilhadíssimo. O Rio de Janeiro manteve isso por conta da sua natureza, né? Embora hoje fosse impossível se aceitar que se construísse misturado com os morros, mas, por incrível que pareça, essa mistura é muito atraente no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui lá no Ministério Público, a Sheila estava lá, que me perguntaram sobre isso. E, aliás, quando eu comecei a expor isso, eu mostrei a casa que o Frank Lloyd Wright desenhou, que tem uma cachoeira, ele fez uma casa por cima da cachoeira. Mostrei o Bondinho no Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, Veneza. É quando a discussão entre artefato e natureza se torna mais exigente. Não é tão simples assim, não é? Porque grandes obras da humanidade, permanentemente atraentes, foram construídas misturando a natureza e o artefato. Agora, hoje não, isso é grosseiro. É uma coisa que é desastre. Não é a mesma coisa. É desastre. Eu sei que Veneza tem aquelas enchentes e tal, parece que agora vão conseguir resolver uma técnica lá de... Mas eu estou me referindo a como é complexo você chegar no resumo de uma cidade boa. Então, uma cidade boa, o lugar que eu moro, eu tenho acesso a tudo. Esse melhor acesso não é, por exemplo, um shopping center. Uma vez eu falei numa conferência que o shopping center estava em declínio nos Estados Unidos, e um amigo disse que vizinho a ele tinha um comerciante, uma pessoa qualquer, e falou muito mal de mim, porque disse que eu estava desinformado, que aquilo não era verdade. Tem umas coisas que um profissional tem que ter, aquelas anotações constantes de acompanhamento. Tem muitas coisas. Hoje em dia, o tema shopping center, que ele se referiu. Shopping center nasceu dizendo assim: eu vou atrair todos que querem comprar para dentro do meu prédio. É aqui dentro que eu resolvo. Mas a fachada é só um espetáculo qualquer para o sujeito ir lá, mas não abre nada para fora, tem que ser lá dentro, porque ele vai comprar aqui, vai comprar ali, ele não ia comprar, mas passa a comprar, etc, etc. E vai se inspirar no centro histórico das cidades para reproduzir um fake. Fazer de conta que lá dentro tem uma Praça do Ferreira, enfim, tem cidades que fazem isso, né? Aqui não chegamos a fazer imitando, mas tem cidades que fazem isso. Olha que coisa interessante. Então, eu venho acompanhando o declínio. O que eu quero dizer com declínio? Em números, se eu não me engano, hoje, isso já está em torno de quase 30% dos shopping centers que foram construídos na América. Eles são destruídos ou eles são adaptados, que eu achei uma coisa bastante inteligente. É um retrofit, como você transforma, você pega aquela área de estacionamento todinha, constrói habitações, e o shopping center abre ele e passa a ser o centro daquela comunidade. Uma espécie de readaptação para ele ser útil para os dias atuais. Porque no urbanismo nós não temos possibilidade de voltar. Isso é uma coisa que dói e você precisa aprender, leva muito tempo. É impossível voltar no urbanismo. Eu vou fazer o Xeramubim, quando eu chego lá, eu fico impressionado, porque a cidade é sem fim hoje em dia. E eles se orgulham, me mostram. Olha aí, rapaz, aonde está indo? Sem perceber que aquela distância está excluindo muita gente. Eu lutei nos planos diretores de cidades do interior para convencer os prefeitos e os grupos de trabalho, não as pessoas pobres. Eu aprendi muito, eu trabalhei em 15 planos desses. Pessoas pobres compreendiam. Eu dizia, olha, nós vamos trabalhar para que vocês nunca precisem de um transporte para ir resolver uns problemas num lugar onde tenha aquilo que você precisa e tal. Então, a gente tem que... Por isso é que a densidade é outro item
que é muito mal compreendido, não é? A densidade, se eu fizer uma cidade para a quantidade de pessoas atuais, as quantidades atuais de pessoas, se eu fizer com baixa densidade, por exemplo, qual é a densidade de Fortaleza? Que, aliás, é um equívoco que no jornal já vi muitas vezes, eles confundem densidade regional de quilômetro quadrado com densidade urbana de hectare, que é essa que nós trabalhamos, é quantas pessoas no espaço ali vivendo. Então, nessa densidade urbana, Fortaleza tem uma densidade média de 75, 74, 75 por hectare. Copacabana tem 1.200. Hong Kong tem bairros com 4.000. E cedeu. E cedeu e muito. 4.000 não é mole. 4.000 numa quadra fortalezense, 100%. 4.000 pessoas. É quase uma comunidade completa, né? É muito denso. E o excesso de densidade realmente é uma coisa arriscada. Mas para a cidade ficar mais justa, sendo metrópole, nós temos que lutar por aumentar a densidade e não baixá-la, porque é uma maneira de incluir as pessoas. Aquilo que eu disse no começo, Fortaleza podia ser 4 vezes menor do que ela é, se eu não tivesse trabalhado nela, que eu digo a elite, querendo que os pobres ficassem longe. Entendeu? Ela está toda ocupada. Os espaços livres, os vazios urbanos em Fortaleza, eles são pequenos. Isso será um grande problema agora com habitações sociais. E já está começando a haver invasão já tem projeto construído em zona sensível que não poderia, em termos de natureza. Por quê? Porque o que resta de onde poderia se construir, do ponto de vista ambiental, são lotes, são áreas pequenas, você não tem mais. E é claro que tem umas áreas que todos nós conhecemos, que algumas famílias detêm, e aprovam projeto todo ano para não perder a chance do que eles já aprovaram ali, porque pode mudar a regra, entendeu? E é difícil em planejamento você trabalhar com isso. É muito difícil você trabalhar com isso. Então, tudo isso, no fundo, quando você examina, você vê o quanto é injusto. E botar os pobres para viajar, esvazia sua comunidade, não tem almoço de família, que o mundo todo está lutando por isso. Não é uma volta, é um direito. Trabalhar, encontrar meus filhos, e né, aqui não tem, o casal está fora, vai chegar 10 horas da noite. E outra coisa, o custo de... com a inteligência nós vamos resolver. O custo do crime, construir presídio. Temos muito presídio e se fala em construir mais. Presídio, inteligência, aumentar a repressão, comprar mais caminhonete, não sei o quê. Seria mais barato, e isso pode ser demonstrado, você desenhar comunidades e ampará-las com tudo aquilo que uma pessoa, seja de que classe socioeconômica você precisa para o seu cotidiano. Trabalho, moradia, entretenimento, divertimento, cultura, né? E intercâmbio diversificado, incluindo a atualidade dos intercâmbios. Não é mais só trocar um pão por um, entendeu? Então, os shopping centers estão em declínio e os chamados, como é que eles chamam? Os millennials, os jovens europeus e americanos não querem automóvel nem shopping center. Eles querem ruas como as europeias, com café, eles querem isso. Como nós também, de uma certa maneira, fomos acostumados na nossa vida, né? Isso que ele falou da calçada, né? Só tem sentido calçada se eu tiver um equilíbrio entre as adjacências e o espaço público e uma quantidade de gente que me dê segurança e conforto. Porque não há segurança igual ao olho da comunidade. É melhor do que polícia. Você imagina se fosse polícia, a segurança significava que cada esquina de Fortaleza você ia botar um guarda. Imagina, é possível isso? Como é que você decide que é só num lugar e não é em outro? Aí fica esse negócio de presídio,
Não, agora vai ter inteligência, agora era melhor atacar com políticas públicas corretas a vida urbana e o espaço físico que deve abrigar uma vida urbana adequada, segura, compartilhada e, portanto, comunidades fortes no controle social. Fora disso, e nós estamos, como eu ia dizendo, no limite. Nós fizemos um estudo que se demonstra o seguinte: é previsto que até 2040 seremos 3.100, 3 milhões e 100. E é previsto que, dependendo de algumas incertezas, vários cenários foram feitos, mas apontam, se o Ceará não se estruturar com distribuição de oportunidade melhor do que ele é hoje, entendeu? Embora a migração já tenha sido maior, nós temos também que cuidar disso, porque a cidade não aguentará. E é previsto nesse relatório da ONU que serão inúmeras megacities com 10 milhões de habitantes. Aí o que é que vem na nossa cabeça? Será que Fortaleza vai ser uma megacity? Porque com esse título, todo mundo pensa logo que é bacana. Não, é África, é a Índia mais pobre, são esses lugares os campeões de megacities. Elas são produzidas pela má distribuição territorial de oportunidade. Então, se formos montar uma megacity aqui, não aguenta. O sustentável aqui chega a 5 milhões e pouco de habitantes. Isso está demonstrado em desenho, com todas as cargas sobre a base e sobre o ambiente. E sobre a movimentação, a chamada mobilidade. Então, se Fortaleza não cuida disso a partir de hoje, do hoje que eu digo é de agora, isso está escrito lá no nosso projeto, para ninguém dizer que a gente foi irresponsável. Não vai dar certo. Vai ser parada. E o crime, em grande parte, é isso. Crime todo lugar tem, vendedor de rua todo lugar tem. Aqui eu vejo campanha das pessoas contra vendedor de rua. Em todo lugar se cuida disso. Se organiza da melhor maneira, etc, etc. E o crime se combate com comunidades fortes. Como é que se admite que chega um grupo de estranhos e toma as casas das pessoas e põe para fora? Que ponto chegamos com respeito a isso? Facções e coisas desse tipo. E como é que podemos acreditar ainda que meu filho nasceu no Hospital da Aldeota e na mesma data nasceu um lá no Maranguapinho, o meu vai ser legal e aquele vai ser ruim? Como é que se continua com esse tipo de pensamento? Né? E por essa razão você não cuida, você não oferece acesso. É por aí. Boa noite. É redundante, mas agradeço mais uma vez a participação do Fausto, do professor Bozaquielo. Eu estou aqui na Unifor, né, por isso que eu estou de máscara, e dentro desse contexto de pandemia a gente tem várias discussões, né, de como a arquitetura está sendo pensada até nesse espaço do indivíduo, né, dentro de casa. Ele está olhando para aquele espaço onde ele habita, né, que antes, com essa correria, ele às vezes nem visualizava, nem aproveitava. E nessa perspectiva, né, a arquitetura de pensar-se sensorial desse espaço, desse habitat, né, está muito forte hoje. As pessoas passam a ver onde elas estão morando, o que é que tem no entorno. Eu acho que até o repensar enquanto indivíduo está na sociedade, né? É aquela disciplina que os nossos alunos têm na arquitetura, espaço e sociedade, de repensar esse movimento. Quando eu trago essa colocação, né, a pandemia ela traz agora outras questões que o Fausto até já pontuou, que é a questão da segurança. Como é que eu vou provocar a ambientação de viver novamente de um espaço comum, onde a gente estava tentando, de alguma forma, com alguns projetos, né, ressignificar o convívio na praça, né, o convívio na calçada. Então, como é que... Eu sei que o Fausto já tocou um ponto a respeito disso, trazendo esse viés em termos da segurança, mas aí quando a gente pensa esse habitat do indivíduo, né, dentro do seu lar, com a sua família, que ele passa a ter ressignificando esse convívio entre os seres, né, da sua família.
E essa relação que ele tem com a sociedade, agora de uma forma diferente, ele passa a ter também uma visão mais, não digo crítica, né, mas um pouco mais analítica. Ele passa a observar até o que tem no seu entorno, que antes, em virtude dessa correria de trabalho, desse deslocamento, ele não viu o que estava ao seu entorno, né? E como é que, então, o urbanismo, ele pode auxiliar e pensar nesse ressignificar, nessa urbanidade, para levar de novo esse convívio da calçada, né? Desse convívio desse indivíduo junto a esse espaço, né? Queria ouvir um pouquinho do Fausto e do Bozacchiello. Bem, antes de mais nada, Rafael, são conceitos totalmente ligados à classe média, né? Se nós pegarmos uma cidade como Fortaleza, o conceito de lar, de moradia, de urbanismo, mais de 2/3 da população da nossa cidade vive em condições extremamente precárias. Em Covid, então, o contexto da pandemia atingiu o pobre, principalmente, que é obrigado a trabalhar para ser empregada doméstica, para ser faxineira, para trabalhar na limpeza urbana, para trabalhar nos supermercados. Então, o pobre é a vítima preferencial, e a classe média ela se protegeu, ela pôde fazer trabalho remoto, tem seu computador. Então, da pandemia revela a injustiça e revela a segregação também. E o que o Fausto coloca é como pensar um projeto que atenda às demandas dessa população também, que até hoje não se conseguiu. Nós temos cada vez mais o aumento maior da pobreza. Então, veja a luta da prefeitura, fiscais da prefeitura, contra as feiras livres, mas a feira era sobrevivência dos que vendem e sobrevivência também dos que compram, que era um produto mais barato. Então, ela surge como uma necessidade, aquela feira livre, uma necessidade. E que nós vimos era o pobre perdendo a mercadoria sendo apreendida e só mostrando a vitimização dessa pobreza da cidade, que é muito grande, é enorme. Agora, como pensar a cidade na perspectiva do conforto? Como garantir um conforto urbano em termos de arruamento, de um projeto urbanístico que atenda às diferentes demandas? Aí já é pensar uma outra cidade, ou qual é a possibilidade de ajuste dessa outra cidade, ou desses pedaços de cidades que nós vivemos numa cidade fragmentada, que a classe média não conhece. Os alunos, os estudantes desses colégios renomados, que aparecem nas páginas de jornais que aprovaram 1.000, 2.000, 3.000, não sabem o que é o centro da cidade, não sabem o que é passeio público, desconhece Praça do Ferreira, não sabem o que é Praça José de Alencar. Então, eles têm um desconhecimento total da cidade, da noção de cidade. E a praça, para eles, é a praça do shopping, ainda é a praça do shopping, o que eles conhecem. Então, como mudar esse comportamento? Daí o papel da ciência, a importância do curso de ciência da cidade e a importância de uma discussão desse tipo que nós estamos fazendo, mas que atinge poucas pessoas. O fato é que atinge muito poucas pessoas, e quando a questão da violência. Veja quando que nós íamos falar em gangues, aí passou da gangue, vamos entrar no conceito de facção. Então, vejo como a droga controlando a cidade, um poder paralelo mais forte praticamente que o poder oficial, o poder oficial sem condição de controle. Então, quando nós pegamos a ideia do controle, então o Foucault, no Vigiar e Punir, ele vai trabalhar a questão do disciplinamento e como que o disciplinamento, como que o Foucault vai interpretar a cidade no próprio zoneamento, o que é a disciplina do plano, como obedecer o plano. E veja, quando você chama a atenção da questão da pandemia, como que a pandemia ela estabeleceu vários limites na perspectiva do direito, proibido ficar na rua, obrigado a usar máscaras. Então, se você for pegar os preceitos constitucionais da dimensão dos direitos adquiridos, então nós entramos em quê? Ou um estado de sítio, um estado emergencial, em que será permitido outras práticas, senão
aquelas garantidas constitucionalmente. Então, vejam a dimensão, mas aí a Sheila pode me corrigir, né? Mas daí vejam como que essa dimensão do circular, tudo isso entrou dentro da dimensão da disciplina. Mas a disciplina do espaço urbano, o planejamento, ele é disciplina de uso. Os códigos de posturas, eles estabelecem o quê? A necessidade de se criar condições de vida comunitária, em que você tem direitos, mas você tem deveres. E isso se traduz o quê? Em cidadania, num processo civilizatório. Então, o que é um processo civilizatório? O que é você viver na cidade? Aí, o que é o panótico? Que o Foucault vai trabalhar tanto, a ideia do panótico, do Bentham, como que você vai ter um edifício que se presta ao controle, que é utilizado no sistema prisional, mas a própria prisão, como que ela exclui determinadas pessoas da vida social, como que o Foucault vai pegar o hospital, também como um outro estabelecimento de exclusão, o hospício, o manicômio, como ele vai trabalhar esses equipamentos, todos eles dominados por um poder maior, que é o poder do médico, que diz quem é normal, quem não é normal, quem é o são, quem é o doente. Então, vejam como que a cidade ela é extremamente complexa, não é fácil a gente discutir. Nós estamos aqui trazendo ideias, somos pessoas interessadas, estudiosas, mas ela é extremamente complexa quando nós vamos tentar decifrá-la. Ela é uma gramática, como fazer a leitura da cidade, trabalhando, inclusive, seus pares antagônicos. Porque, veja só, eu concordo plenamente com o Fausto, quando vai a decadência, já tem vários shopping centers fechados nos Estados Unidos, no Brasil tem shoppings que já fecharam, viraram universidade dentro dele, em Uberlândia, o primeiro shopping da cidade fechou, e nós temos agora, depois da pandemia, nós vamos ver como vai ter shoppings em crise. E a população, o povo começou a discutir a necessidade de consumo, realmente começou a viver. Eu creio que nós teremos um outro momento na sociedade de consumo. E veja, o mercado imobiliário está vendendo imóveis grandes, que as famílias de classe média descobriram que fazer trabalho remoto, fazer com que seus filhos consigam estudar nas suas casas, a necessidade de apartamentos maiores, de casas maiores. Então, o ritmo vinha o quê? Apartamentos compactos, o que o mercado vinha lançando, cozinha americana integrada, quarto, e muito mais do que aquela ideia de condomínio clube, o apartamento mínimo e o terreno ocupado com piscinas, com quadras, com vários equipamentos esportivos e de lazer. E hoje essa pandemia já está redirecionando esse mercado. Mas se nós pegarmos como que a cidade evoluiu até chegar ao shopping center, o Baudelaire, ele vai, já nas Flores do Mal, ele vai trabalhar a ideia da mercadoria, da vitrine, a sedução, o fetiche da vitrine. E como que essa vitrine sai da rua, a crítica da rua da Paris, da virada do século XIX. A rua empoeirada, sujeita a águas, a cheias, a lama, as carroças passando, né, as carruagens. Então, esse comércio vai migrar para as galerias. Então, como que se dá essa migração para a galeria e como que altera a vida de relações da cidade? E a galeria até chegar ao shopping. Mas o que mudou na rua? A rua hoje está dentro de um condomínio. Nós temos condomínios imensos no Brasil. Veja o que é a cidade de Barueri, em São Paulo. Ela é o quê? É a capital dos condomínios. O modelo Alphaville de morar, a forma Alphaville de morar surgiu nessa periferia de São Paulo, ao longo da rodovia Castelo Branco, e virou grife no Brasil todo. Toda a cidade, você conversa com uma pessoa, a minha cidade tem Alphaville, como se fosse um prestígio. Vai ter 100 famílias, 150 famílias morando, mas parece que é um bem da cidade toda. E daí, quando a Sheila levantou a questão do sentimento de pertença à cidade,
daí veja o que é a perspectiva discursiva. Quem constrói o discurso da Fortaleza Bela, da Loura Desposada do Sol, mas quem desfruta dessa cidade? Então, às vezes, as pessoas compram um discurso e repetem o discurso, moram em condições péssimas, deploráveis, mas compram o discurso da cidade, né? Da Fortaleza Verde, a Cidade Verde. Então, que cidade é verde? Essa que está depenada a cidade. Abriram avenidas, tiraram as árvores tradicionais e até hoje você não tem, a Dom Luiz não tem uma cobertura vegetal. A Santos Dumont perdeu a cobertura vegetal. Quadras inteiras sendo depenadas, sem nenhum controle público. Então, como pensar a cidade nessa perspectiva? Eu acho ela está aí, é um desafio para nós. Eu acho que todos nós, com erros e com acertos, estamos tentando desvendá-la, estamos tentando compreendê-la, mas eu vejo, para mim, é um enorme desafio. E a gestão urbana, eu reconheço que é muito difícil fazer a gestão da cidade, mas ela pode ser facilitada com uma participação popular mais efetiva, com o povo sendo ouvido. Se ele é chamado para contribuir com os impostos, por que ele não é chamado para contribuir com ideias, pelo menos com discussão? Ele não vai dar uma ideia que vai resolver a questão da cidade, mas certamente, se essa ideia for comprada por vários moradores, ela vai ser mais aceita e, dessa forma, nós poderemos caminhar para uma cidade mais justa, uma cidade mais democrática. É dessa forma que eu vejo, mas vamos continuar no debate. Tá? As cidades... eu tenho insistido aqui, né, essas coisas que eu estou falando, sempre essa maneira que a cidade se transformou, né? As cidades nasceram, elas conviveram. Eu não vou aqui falar que todo cidadão era livre na cidade. Não, opressões sempre ocorreram, coisas horrorosas em outros períodos, a Idade Média cheia de escuridão, e a Antiguidade também tinha. Não é o nosso tema, mas não tenho a ingenuidade de achar que as cidades eram justas, e hoje, não. Sempre houve problemas. Agora, do ponto de vista espacial, físico e relação com a natureza, essa obra de cultura, quando você promove a relação entre o artefato e a natureza, cada um com seus serviços e formando uma coisa resiliente, é o sonho do urbanismo. Não estou dizendo que é fácil de fazer, estou dizendo que é o sonho do urbanismo. Então, quando eu digo urbanismo, estou falando, tradicionalmente, é uma equipe com muitas disciplinas associadas, né? Um plano de urbanismo não é feito só por um arquiteto urbanista, né? Nós temos que ali juntar várias... Então, o que é mais permanente e universal numa cidade? É que ela seja um objeto configurado de tal maneira que a imagem urbana dela seja reconhecível, identificável, lembrável. Na vida moderna, você tem o turismo, as viagens, aí as pessoas ficam tirando foto. É como se eu quisesse dizer aqui que tem cidade que a pessoa pode ir e nem tira foto. Verdade? Nem tira foto, porque não achou nada que... E tem outras que qualquer pessoa de qualquer nível de apreciação e tudo tira fotos. Tira aqui uma foto, eu perto da Torre Eiffel, perto do Pão de Açúcar, enfim. Tem cidades que configuram isso melhor do que outras, mas não vou dizer por isso que São Paulo é uma cidade horrorosa. Eu morei em São Paulo 2 anos. Tem aspectos dentro daquela metrópole que são também interessantes. Não existe nenhuma cidade igual. Se uma pessoa disser que chegou numa cidade igual a outra, pode internar, não existe.
até hoje. Muda a topografia, muda o clima, muda os ventos, muda a luz, enfim, muda tanta coisa, a história, não dá igual. Se você fizer um conjunto habitacional, e eu tenho provas disso, já vi acontecer, vários com o mesmo desenho, tudo igual, volte 10 anos depois que a turma já colaborou e está personalizado, já tem outra cara, né? Outra coisa, as cidades eram feitas por iniciativas muito distantes no tempo uma da outra, entendeu? Você, digamos, fez uma catedral em 70 anos, 80 anos. A maioria daquelas, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70, 80, 120 anos. Por isso que são aquelas obras tão 120 anos, 80 anos, Notre Dame, 80 anos, por exemplo. Imagine se eu tenho condição como arquiteto de propor um edifício que o meu contratante me pergunta hoje, eu digo, olha, dá para fazer em 80 anos. Acabou, não existe mais isso. Porque técnicas de construção, como também técnicas de demolição, né, implosão, lembra quando apareceram as primeiras? Essas coisas estão aí, e elas existem. Uma hora dessa que a gente está aqui conversando, tem alguém demolindo alguma coisa e tem alguém começando os alicerces de alguma coisa, sem dúvida. E hoje já é possível, se a questão for controle, já é possível na minha sala de trabalho, se eu for poder municipal aqui, eu vejo na hora que o cara começou a demolir, começou a construir, tudo isso já é possível, já existe, já é possível, já está disponível a trabalhar. Isso é mais de fiscal. Você vê tudo que está acontecendo. Será que a questão é só controle? Tem gente que diz, há umas tendências que eu tenho a obrigação de buscar conhecer, porque eu sou um profissional. Então, há umas tendências de urbanismo hoje que dizem assim, menos urbanista, menos ideias produzidas por algumas pessoas para formar o lugar onde vamos viver. As pessoas sabem a maneira que elas querem viver. Eu acho lindo isso e fui fundo, o chamado urbanismo tático. E acho que tem muito fundamento. Mas tem uma coisa que fica sem resposta para mim, pela minha experiência de 50 anos de profissão com isso. Porque a quantidade de pessoas num território habitado produz uma carga para várias componentes do equilíbrio. E se eu deixo dessa maneira, cada pessoa faz o que quer, nem os esgotos eu posso dimensionar como é que vai ser isso. Fica realmente, em termos práticos, mas eu compreendo as várias camadas dessas tendências. Tem umas mais radicais, tem outras mais... E sempre sobra algo de interessante. Criou-se, então, uma ideia de flexibilidade e adaptabilidade. São duas coisas bem diferentes, né? A flexibilidade no urbanismo, eu diria que é uma realização muito difícil. Muito difícil. Mas a adaptabilidade, não. Deveríamos começar a descobrir tecnologias, isso está se falando no mundo todo, para produzir. Aí nós vamos trombar com o Fordismo, o New Fordismo, para produzir espaços de morar que eu posso comprar um para mim maior, posso comprar para uma filha que casou um menor, posso comprar um só de um quarto para um filho que só quer um quarto, e durante o tempo, se eu morrer e eles continuarem, eles podem transformar o de um quarto em 2, o outro em 3. Quer dizer, internamente, já se descobriu como fazer prédios que você adapta. Você adapta. Você não se muda porque a família cresceu. Você pode comprar um vizinho, não sei o quê, e mistura. Onde é que resiste algumas dificuldades? As infraestruturas verticais, porque você tem que... Mas o que se fala é que isso tudo está sendo criado como novas técnicas, porque a demanda de flexibilidade vai ser muito grande. Aí vem a pandemia. Desde do primeiro dia de quarentena, e eu fiz, aliás, ainda estou rigorosamente essa quarentena, eu
dimensionei meu tempo e reservei em casa um horário para passear nas instituições, naqueles arquitetos que eu acompanho, e urbanistas, e outros que eu não conhecia. Conheci muitos através de um, fui conhecendo outros, seja do Irã, seja da Índia, sei como é que isso está sendo visto. Durante os 2 primeiros meses, havia uma coisa muito engraçada. Aliás, durante o primeiro mês, o grupo que começou a falar disso é um grupo que combate o urbanismo flexível e adaptativo e que combate não é a altíssima densidade, mas a alta densidade. É um luxo uma cidade como Fortaleza ter uma densidade média de 70 por hectare. É caro. Produz muita poluição. São 40 itens de desgraça que isso produz, além de ruas vazias. Além de ruas vazias. Porque aí junta a densidade baixa com a ineficiência de atrativos públicos e a distribuição equitativa de trabalho nas comunidades, né? Resulta nisso, sem dúvida resulta nisso aí, né? Agora, eu não posso também alimentar aquele pavor lá do período inglês ali da Rainha Vitória. Juntou gente demais aí, vai dar confusão e tal. Não é verdade isso. Há muitos lugares no mundo. Olha, eu morei em Copacabana 6 anos. Eu confesso de experiência de moradia na minha vida. Foram aquelas velhinhas tomando banho de praia, aqueles velhinhos no supermercado às 3 horas da manhã, só existe porque a densidade é alta. Eu confesso que aquilo me emociona mais como cidade, aquela troca, do que a minha rua daqui da Aldeota, que a partir de 6 horas da noite, se você descer e caminhar 2 quadras, está se arriscando e você não encontra ninguém. Só tem muralha com um porteiro dentro. Nós construímos isso, porque as faces são inativas, elas são, entendeu? Uma pessoa, quando ela olha 100 metros com o muro do lado do outro, ela diz, vou não. O ser humano ele faz isso, vou não. Agora, se ele tiver 500 metros, cheio de gente entrando e saindo, Nossa Senhora de Copacabana, você anda. E é divertido e nem percebe que andou tanto. Mas vamos na pandemia. A pandemia criou, de início, a ideia do seguinte, 2 metros de distância, evitar sair de casa, etc. Verdade, eu pratiquei isso, fiquei morrendo de medo, sou idoso já, 76 anos, é verdade. Agora, nunca aceitei o que alguns argumentos iniciais aproveitavam e mandavam o cacete. Era dizendo que tudo é culpa da densidade. Entendeu? Eu gostaria muito de ver uma estatística de Copacabana, para saber se é verdade isso. Seria mais correto dizer assim, para a pandemia, alta densidade sendo pobre é mortal. Isso é uma injustiça. Agora, você não pode generalizar que uma cidade que distribui densidades de uma maneira mais ruim para a pandemia. Não, de jeito nenhum. É mais importante para combater a pandemia é o senso de comunidade. Aquilo que eu chamei de controle. Eu uso a palavra controle, como eles usam, mas não quero dizer controle, que a comunidade socialmente se controla, se solidariza, sabe de tudo, intervém, tem suas... E não a indiferença. Entrei no meu carro, nem falo com o porteiro, ó, entrei, abriu a porta, eu entro, pego o elevador, vou lá para cima. Demonstradamente, a partir do 6º andar, a pessoa não é da comunidade, não tem nada a ver e nem quer ter nada a ver. A pior infelicidade do urbanismo foram as super torres de habitação. Quando as torres apareceram em Chicago, elas não foram aceitas para morar. Elas foram aceitas para escritório. A moradia demorou muito, ficou cismada, não topou não. Agora, 6 pavimentos, Maranhão tem, São Luís tem, da arquitetura antiga de São Luís. Tem, desenhei vários lá de 6 pavimentos, 5, 4. Entendeu? Eu posso falar com a pessoa na calçada, fulano e tal, olha esse cara aí, ele quer te... Entendeu? Você pode falar.
Agora, lá no 18º, no 25º, eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é um crime com o espaço público. E isso ajudou também, não só isso, como a destruição a relação mal feita com o patrimônio, com uma série de outras coisas, a queda do orgulho cívico é uma coisa que nós perdemos no Brasil. O orgulho cívico é aquele sentimento, é o sentimento de pertença e com um bem-estar do lugar que você vive, da história dele, das pessoas que... Bom dia, boa tarde, onde você anda? Pô, vou passear essa hora, 4 horas da tarde, estou aposentado, eu sei que ali eu encontro... Eu tenho aqui em Fortaleza a nossa Praça do Ferreirinha, até 6 horas ali, uma resistência. Eu me emociono, porque trabalhei naquele projeto e pode ter 1000 erros e tal, mas eles estão lá. Agora, fechou o comércio, é o lugar mais vazio às 10 horas da noite. Eu não vou porque eu choro mesmo. Eu não vou usar de Alencar, nada daquilo ali. Eu morei em 11 endereços daquela região, ali, periférica aqui, na minha vida. Então, realmente é uma coisa... Né? Agora, a pandemia criou uma ideia contra a alta densidade, foi a primeira conclusão, sem separar as condições, sem analisar realmente. Por exemplo, a alta densidade, ela viabiliza o transporte melhor do que a baixa. A baixa é caríssima, é por isso que o transporte aqui não presta. Só se o empresário for deixar de ganhar o dinheiro dele, entendeu? Não dá, não viabiliza. Agora, se for alta densidade, quais são os melhores transportes? Sempre tem ajuda de dinheiro público, não é? Ele nunca é lucrativo. Só tem 2 lugares no mundo, Hong Kong e Tóquio. Por quê? É muita gente viajando. Aí sim, o cara privado põe o transporte e ele funciona bem. Agora, alta densidade, distância entre as pessoas. Eu guardei inúmeros artigos, o cara dando ideias de como seria reformar todo o espaço público existente para o tempo pós-pandemia, como se você anda aqui, aí vai uma pessoa, vem aquela, você só olha assim, eternamente fica assim. Não entra na cabeça de uma pessoa que, depois desses 9.000 anos de compartilhamento, a sociedade do mundo todo vai topar andar sem encontrar ninguém, não pode ir para nenhum lugar onde está juntando, a gente só pode passar essa distância e isso tudo. Algumas ideias começam, naturalmente, a muita incerteza, mas todas as ideias de compreensão desse problema da pós-pandemia, que até hoje eu localizei, todas elas se baseiam na nuclearidade comunitária de uma metrópole. Nós não nascemos para viver como se o lugar que eu compartilho com fosse a Fortaleza todinha. Isso é que é uma violência grande. E a gente foi se adaptando, foi nascendo nisso, e nem percebe os males que isso produz. Agora, aí vem um problema. Para você ter essa situação nuclearizada, você tem que ter 2 cuidados. Nuclearizar a vida comunitária é porque é uma dimensão dos humanos que interessa comprovadamente, os resultados são melhores, de convívio, de intercâmbio, né? e de tudo, de espaço público e privado, porque um gera o outro, é uma dialética assim, brutal, e é uma coisa indivisível, é um espaço negativo, um espaço positivo, que os dois só têm sentido. Botou uma parede e criou, né? Botou uma parede de um lado do outro, já está criado o espaço bom ou ruim. Então, resumindo, eu estou doido para terminar, mas vou agora. Com respeito à pós-pandemia, acho que teremos que considerar a nuclearidade comunitária das cidades, viajar menos, já era um objetivo do urbanismo contemporâneo, e isso se afirmou, porque depois o debate mudou, foram entrando as pessoas de maior... Entendeu? Aí eu fui vendo figuras que realmente têm muita competência sobre esses assuntos. O que hoje em dia se diz é isso.
é que as cidades têm que ser planejadas dessa maneira, o transporte tem que ser eficiente e viável, cada dia mais o público, para que ele tenha condições de combate a qualquer hipótese de contágio, de uma série de coisas, mas as medidas para proteger o indivíduo com um novo algo, esse foi de lascar, né? Eu acho que é ligado a isso. Trabalho em casa, 80% confirma que é uma tendência. 80% de tudo que se escreve de urbanismo com respeito a isso confirma que será inevitável. Já se fala no reaproveitamento, isso é antigo. Eu já li sobre isso quando eu era estudante da minha faculdade nos anos 60, que um dia poderíamos reaproveitar os edifícios de escritório para habitações, gradativamente e recolonizando para habitações. E fala-se que a tendência realmente é essa, do trabalho remoto. Qual a importância que tem isso para a comunidade? Aumenta a economia local. Porque grande parte da economia local se dá quando você viaja para o seu trabalho distante. Você não compra o seu bairro. Uhum. Entendeu? E nem o seu bairro oferece. Aí você gasta tudo em outro lugar que já é rico. Essa é a grande questão da cidade hoje, é você morar num lugar de economia pobre. Isso diz respeito à sua chance de trabalho e diz respeito ao seu conforto e afeta até a segurança. E outro está ligado à densidade e essa relação de espaço público e privado. Tem que ser muito bem compreendida, né? Porque se nós continuarmos com essas leis e desenhar essa aldeota em grande parte da cidade, com essas muralhas e um porteiro lá dentro, isso é a morte da cidade. Isso devia ser mudado urgentemente e premiar os condomínios que transformassem seu salão de festa num restaurante que abre para fora. Uhum. Acabar com o zoneamento, comércio só aqui. Nunca houve cidade assim, isso é uma invenção louca que o modernismo criou, que deu Brasília. Viajo o tempo todo para ir para o hotel, viajo para ir para casa, viajo para ir para a universidade, viajo. Tem que haver estruturação compartilhada, interinfluente, e nós no meio disso. Essa é a cidade boa. Qualquer lugar do mundo é o critério que as pessoas escolhem, isso tem literatura sobre isso. É o critério vencedor de escolher um lugar de intercâmbio chamado cidade. É esse aí. Ok, obrigada. Bom, então aqui na calçada, né, da nossa conversa na calçada, surgiram várias ideias, levantamos problemas, algumas soluções. Eu também penso que a quadra ela pode ter um papel importante, né, com o conceito de fluidez na quadra. Bom, mas só que, infelizmente, nós temos que dar uma paradinha agora na nossa conversa na calçada, tá? E eu agradeço a todos. Então, essa nossa conversa mostrou perspectiva de diversas áreas de trabalho, né? O arquiteto, o geógrafo, do direito, da pedagogia e vários outros convidados nossos aqui de diversas áreas. E é isso que a gente quer, né? Essa construção dessa linguagem coletiva, né? Para a gente construir uma cidade que tenha a nossa cara. Tá? E eu agradeço a todos, agradeço aos nossos convidados mais uma vez, agradeço às professoras que fizeram esse papel maravilhoso comigo como mediadoras, agradeço aos participantes, aos convidados, foi muito bom, muito enriquecedor, e nós vamos dar continuidade à Conversa da Calçada, dia 22 de outubro e no dia 23 de novembro. Nos encontraremos novamente. Muito obrigada. Boa noite a todos, um bom final de semana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Muito obrigado.
Muito obrigada, foi muito rico. Boa noite. Eu quero... desculpa. Diga, pode falar, professor. Não, só quero agradecer o convite, falar do prazer que eu tive de estar com vocês, de rever o Fausto. Eu não tive a oportunidade de falar do início, que a gente começa falando logo, mas eu gostei muito da forma como tudo foi colocado, muito agradável. Nós temos necessidade desses encontros, melhor ainda que coincidem as nossas ideias, mas mesmo se não coincidir, o debate é muito bom, ele é muito produtivo, só enriquece, porque são pessoas sérias, comprometidas com a melhora da sociedade e a sociedade da cidade melhor ainda. Então, eu agradeço o convite, prazer de ver o Fausto, tá? Ver a Sheila. Quanto tempo que eu não vi a Cristina? Há muito tempo, né, Cristina? Professor, querido. Há muito tempo, tá? E agradecer a todos que aceitaram o convite para nos ouvir. Tá? Muito obrigado, um abração. Obrigada a todos. Obrigada, Fausto. Obrigada, Bosaquiela. Professora Rafael. Tchau, obrigada. Tá. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.